Hey there, aqui é o Luiz Fernando e nesse vídeo eu trago para vocês 5 dicas de memorização de inglês para provas, tá? Como se dar bem nas provas em inglês. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te passar a quinta dica, que vai ser a dica de ouro, né? A dica principal. Então, antes de tudo, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação. E bom, vamos lá, vamos pro vídeo. Primeira dica é, tá? Evoque palavras. Pô, como assim evocar palavras? Evocar palavras é o ato de a gente simplesmente falar, pronunciar as palavras em voz alta. Então, quando tu estiver estudando, quando tu estiver lendo, leia em voz alta, tá? Pratique a repetição auditiva. Ou seja, a gente tem que evocar, falar as palavras para a gente treinar também a nossa pronúncia, a nossa musculatura facial, claro. Mas no ato de evocar, a nossa memória, ela fixa, ela grava as palavras, as informações com mais facilidade. Então, evoque as palavras. Dica número 2. Crie flashcards com a pronúncia, tá? Com a pronúncia e o significado. Então, existem vários aplicativos para isso. Um deles é o Anki, né? E um outro é o Buzo. Então, vocês podem criar flashcards utilizando a pronúncia, né? A tradução em si também e o nome original, tá? Se vocês quiserem também criar flashcards com imagens, também ótimo, porque daí a gente consegue associar não só as palavras em si, as traduções, mas com imagens também ajuda bastante. E dica número 3, tá? Revise o conteúdo das provas anteriores, porque provavelmente teve muitas e muitas provas e seria bacana a gente revisar o conteúdo que já caíram em provas anteriores. Claro que na próxima prova que vocês forem fazer não vai ser os mesmos conteúdos, mas vocês já vão ter uma noção, um breve resumo, né, uma visão geral do que vai cair na próxima prova, né? Ou seja, quais os pronomes que são mais usados, que mais caem, quais os temas, né, quais os tempos verbais que mais caem, se é o passado simples, se é o presente perfeito, voz ativa, passiva, né, quais são os vocabulários que mais caem, então quais são as palavras que vocês vão utilizar, ou que mais caem também. Então, resumindo, faça um resumo, né, geral do que já foi caído em outras provas. Então, dica número 4, foque no que é mais usado. Tá? Como assim foque no que é mais usado? Foque no vocabulário principal, tá? Nas question words, né? Quais são as question words? Aquelas palavras que iniciam com WH, when, where, então, né, quando, onde, e não só é usado para perguntas, mas é usado também para afirmações. Então, essas são as question words, as palavras que começam com WH. Os verbos modais também. Então, quais são os verbos modais que mais caem? São should, must, would, could, might, can. Então, estude os principais verbos modais também, que ajuda bastante. E as linking words, tá? Quais são as linking words? As linking words são aquelas palavras que a gente utiliza para linkar, né, um raciocínio, para meio que linkar duas orações, para continuar o raciocínio. Por exemplo, aquelas palavras que são mas, então, porém, entretanto, contudo, primeiramente, segundamente, né, que em inglês seria in conclusion, but, then, although, qual mais? First, secondly, né, first of all, primeiro de tudo. Então, essas são as linking words, né, as palavras que conectam, que dão sentido ao raciocínio. Então, além disso, né, o passive voice também cai, tá? A voz passiva. Né? O que é a voz passiva? Onde o sujeito sofre ação, ou seja, é o oposto. Por exemplo, eu lavo o meu carro, né, a voz passiva ela se tornaria o carro é lavado por mim. Então, nesse caso, o sujeito ele foi lá para o final da frase, né, e o objeto ele foi para o início, inverteu. Então, tá assim, inverteu. Eu lavo o carro, aí o carro é lavado por mim. Então essa é a voz passiva. E de vez em quando cai também, tá? Então estudem a passive voice. Então dica número 5, tá? E a principal. Utilize a técnica LNV. O que é técnica LNV? Técnica da linguagem não verbal. Tá? A linguagem não verbal significa que é uma linguagem onde a gente não vai utilizar fala, nós vamos utilizar a nossa imaginação, né? E o que nós vamos utilizar também? Os nossos 3 aspectos da memória. Quais são eles? Associativo, visual e emocional.
Então, se a gente conseguir utilizar esses 3 aspectos da nossa memória, bingo, tá? Como é que funciona essa técnica LNV? Eu vou deixar um card aqui, eu já fiz um vídeo sobre, né, explicando de como funciona essa técnica. Para tu que não assistiu ainda, se quiser pausar o vídeo, assistir, ou depois, na hora que terminar esse vídeo, e assistir essa técnica, esse vídeo, vai ajudar vocês a como compreender como funciona, né, essa técnica mais a fundo. Mas eu vou dar um breve resumo aqui para vocês. Essa técnica a gente utiliza a nossa imaginação, nós vamos imaginar, fazer associações de palavras de palavras em português com a palavra em inglês, como a pronúncia dela, como se escreve. Por exemplo, se tem uma parede, se tem uma palavra que a gente quer gravar que a gente não sabe, que é parede, em inglês, né, é wall, né? Então o que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar a parede, pegar uma associação na imagem para parede, em português, e a gente vai associar, pegar uma imagem para o wall. Então nós vamos achar uma imagem, alguma associação para o wall. Então a gente vai associar uma com a outra. Então, né, o que vocês têm que fazer? Vocês realmente têm que imaginar, tá? Então quanto mais paradoxo, quanto mais estranho for essa imaginação, melhor ela vai funcionar. Porque assim a gente consegue colocar meio que uma emoção naquilo, né? Emoção de, sei lá, estranheza. Então, lembra que a nossa memória ela é visual, associativa e emocional? Então, se eu falar a palavra parede para vocês, vocês não vão imaginar P-A-R-A-D-E, né? A palavra em si, parede. Não, vocês vão imaginar, vocês vão pensar na parede, né? Automaticamente já. Vocês vão associar parede com uma imagem. Então, por isso que essa técnica funciona. A gente tem que fazer associações. Então, vocês vão imaginar, por exemplo, a parede bem cheia de ruga, de espinha, né? Essa parede ela estava enrugando e de repente a gente entrou em contato com o site, né? Aquele site wall.com.br. Então a gente entrou em contato com o pessoal de suporte, conversamos e tal, e o wall, né? O pessoal de suporte ele consertou a parede, eles consertaram a parede. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma associação, tipo, meio nada a ver, estranho, quanto mais paradoxo melhor. Aí vocês têm que utilizar a criatividade de vocês, tá? Para achar uma associação. E fazendo isso, né, fazendo essa cena, imaginando, né, o que está acontecendo, quando vocês ouvirem a palavra parede, vocês automaticamente vão lembrar, associar com o wall. Porque a gente fez essa técnica, essa visualização, né, a gente imaginou isso. E o mesmo serve para o contrário. Se a gente ouvir o wall, a gente vai lembrar da parede, por conta dessa associação que a gente fez. Então, por isso que funciona, né? A técnica linguagem não verbal. Então, mais uma vez, né, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui no card, para vocês entenderem mais a fundo. E, bom, essas foram as 5 dicas de memorização de inglês, para vocês se darem bem na prova. E estudem, coloquem todas elas em prática, que vocês vão colher ótimos frutos. Então, vejo vocês no próximo vídeo. See you!